Abre comigo lá em Lucas capítulo 15. Lá o Senhor Jesus vai contar sobre 3 parábolas. E a que nós vamos falar hoje é sobre a parábola do filho pródigo. Amém? É um texto muito longo, então eu vou saltar alguns textos, alguns versículos para a gente ser breve. O texto vai dizer assim: disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades, e foi e chegou-se a um dos seus cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Glória a Deus. A parábola vai contar que um homem tinha 2 filhos, e um dia o filho mais novo desse homem quis a herança adiantada. Ele quis a parte dos bens que o pertencia, então o pai vai e reparte a fazenda com os 2 irmãos. Então, poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que ele tinha ganhado do pai e foi para uma terra longe, para um país longe. E chegando lá, ele viveu uma vida de qualquer maneira, uma vida de pecados. Ele não teve o cuidado em usar de forma correta a herança que o pai dele tinha dado a ele. O filho mais novo, ele estava pronto para receber a herança do pai? Não, ele não estava pronto. Ele não tinha maturidade suficiente para poder ter recebido aquela herança. Então, nós não podemos pular os processos na nossa vida. Se nós quisermos desfrutar o bem que o propósito nos proporciona, nós precisamos passar pelos processos. Não adianta a gente querer apressar o nosso pé, não adianta a gente querer estar em lugares onde ainda não é chegado o nosso tempo. Nós precisamos esperar, nós precisamos agir com paciência, agir com sabedoria, porque nós não podemos deixar que isso escape das nossas mãos. Amém? Ele saiu para aquela terra, gastou a herança que o pai dele deu ele de qualquer maneira e viveu uma vida cheia de pecados. Então, aquilo que foi para ser uma bênção na vida dele acabou sendo uma maldição. É isso que acontece na nossa vida quando a gente age de maneira errada, age da forma errada. Nós devemos ter cuidado em fazer aquilo que é certo, somente aquilo que é certo. Talvez você pense, se ele não estava preparado para receber, por que o pai dele deu ele a herança então? Por que o pai dele não negou? Mas é aquela questão. Muitas vezes Deus vai nos entregar algo, não porque é da vontade de Deus, mas porque a gente insiste tanto, a gente quer tanto, que Deus nos acaba entregando aos nossos desejos. Isso é muito perigoso quando nós somos entregues aos nossos desejos, porque muitas das vezes o nosso desejo é errado, ele não condiz com a vontade de Deus. Nós não podemos querer viver uma vida onde, Senhor, eu posso isso, eu posso aquilo, não. A nossa vida tem que ser, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? É do teu querer que eu faça assim? Nós não podemos deixar que nós venhamos estabelecer para Deus o que nós queremos, mas é Deus que deve estabelecer para nós
a vontade dele, ele deve estabelecer em nós a vontade dele. Então, nós precisamos ser diligentes, precisamos tomar muito cuidado com as atitudes erradas. O filho pródigo, ele agiu sem maturidade, ele agiu de forma precipitada, ele se apressou, ele podia ter esperado, ele podia ter evitado muitos problemas. Mas eu não estou aqui para julgar ele e nem julgar você. Talvez você se encontre dessa forma nesta noite, se encontra neste momento como o filho pródigo que apressou com seu pé em alguma atitude, em alguma área da sua vida e hoje você colhe as consequências. O Senhor Jesus, ele tem o perdão para mim e para você. Basta que nós venhamos nos arrepender e se achegar a ele. Amém? O filho, ele gasta tudo o que ele tinha. Então, o texto vai dizer que naquela terra houve uma grande fome e ele começou a padecer necessidade, então ele vai à busca de emprego. Só que o único emprego que ele encontra é apacentar os porcos no campo. Ou seja, ele tinha uma vida em abundância na casa do pai, mas a cegueira que ele deixou que entrasse nele fez com que ele caísse numa situação que ele não precisava estar. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele apresenta algo, ele mostra pra gente que o que a gente tem é ruim para nos induzir a algo muito pior. O pecado, ele quer nos destruir, ele quer nos afastar do Pai. E nós não podemos deixar isso acontecer. Deus tem o melhor para nós. E nada desse mundo é melhor do que a presença do Pai. Eu não sei como você está neste momento, se você está afastado do Pai, se você está afastado da casa do Pai. Mas eu sei que se você se arrepender e se chegar a Ele, Ele te espera de braços abertos para te receber. Volta para casa. O Senhor Jesus te ama e Ele quer você de volta. Não fique nesse mundo, não perca o seu tempo carregando seu coração, enchendo seu coração com as coisas terrenas, porque isso tudo vai passar, tudo aqui é uma fase, tudo aqui é passageiro, mas a vida em abundância que o Senhor tem para mim e para você, ela é eterna. Então, muitas das vezes, decisões erradas podem mudar os nossos desejos. A decisão errada que ele tomou mudou o desejo dele, porque na casa dele ele tinha do bom e do melhor. Mas pela decisão errada dele, ele teve o desejo de comer a lavagem dos porcos. Então, muitas das vezes a gente pensa que o que a gente vai receber é bom, mas na verdade é um prato disfarçado de Satanás para nos enlaçar, para nos deixar cair, para nos prejudicar. Nós devemos ter sabedoria, devemos ter discernimento para identificar todos os laços do inimigo. Que nós não venhamos agir por emoção, mas que nós venhamos estar firmados, alicerçados na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nela você encontra a verdade e o caminho que você deve andar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que está fora disso é errado. Amém? Muitas das vezes as pessoas afastam da presença de Deus, não voltam, porque sentem vergonha do julgamento das pessoas que estão na casa. Mas você não deve olhar para isso, você não deve olhar para quem está na casa. Se você tem saudade do Pai, se você quer voltar, não pense duas vezes, tome essa atitude agora, tome essa atitude ainda hoje. Volta para a casa do Pai, porque Ele quer te ver bem, Ele não quer te ver apacentando porcos, Ele não quer te ver comendo lavagem. Deus tem pão, Deus tem fartura para você. Não aceite as migalhas, as misérias que o mundo e o pecado te oferece. Amém? Então ele se lembra, da vida abundância que ele tinha, da vida em abundância que ele tinha na casa do Pai. E ele mesmo toma a posição de se levantar e ir atrás do Pai e voltar para casa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o Pai, com certeza o Pai quis que ele voltasse para casa, mas o Pai foi atrás dele. O Pai não foi atrás dele antes dele tomar a decisão de voltar. Porque quem precisa voltar é aquele que decidiu sair, Então, se você se encontra assim neste momento, você precisa voltar, você precisa ter o desejo no seu coração de voltar para casa. Amém? A decisão de voltar é sua, somente sua. Amém? Ele queria voltar e ser um dos servos. Olha como que o pecado deixa a pessoa cega. O pecado fez com que ele se enxergasse que ele não seria nunca mais útil na vida das pessoas.
Ele disse, eu vou voltar e vou pedir para o meu pai me fazer como um dos servos dele. Mas na casa do pai, filho é filho, filho não é servo. Só que o pecado, ele deixa essa cegueira espiritual nas pessoas, fazendo com que elas se sintam inúteis, incapazes de fazer coisas boas, coisas grandes, de ocupar lugares de honra. Mas Deus, ele quer nos honrar, ele quer nos fazer filhos, fazer de nós filhos dele. Nós não podemos aceitar outra coisa, porque Jesus pagou o preço para que eu e você fôssemos filhos de Deus. Então, não aceite a miséria, não aceite o pecado, não aceite a escravidão, porque Jesus tem uma vida em abundância para você. O mundo, ele pode te colocar em lugares e fazer de você várias coisas, mas na casa do Pai, você senta na mesa e você é filho, você toma um lugar de honra na casa do Pai, porque Deus é amor e Ele quer o melhor para mim e para você. Eu não sei quais foram os motivos que te levou a sair da casa do Pai, mas eu quero te dizer que ainda dá tempo de voltar para casa, amém? Ainda dá tempo, não perde seu tempo com as coisas deste mundo, porque vai passar. O Pai está de braços abertos para te receber, para te abraçar e não para te condenar. Não fique preso a opiniões do mundo, dizendo que se você voltar, você vai receber ataque, que você vai ser difamado, caluniado, que você vai envergonhar a sua igreja, você vai envergonhar a vida da sua família. Não pense isso, não deixe que as setas malignas e os dardos inflamados venham prejudicar a sua vida, venham te paralisar. Você precisa tomar um passo à frente, você precisa se posicionar. Você é filho, você é filha amada do Senhor. Então sai desse lugar de miséria, sai do pecado, sai dessa vida escravizada e vem para os braços do Pai, porque o Pai te quer bem, o Pai quer abençoar você, amém? Nós devemos nos alegrar com aqueles que voltam para casa. Nós não devemos condenar, porque Jesus, ele diz para a gente julgar segundo a reta justiça. Então, nós não devemos, ao invés de condenar, a gente precisa abraçar os que estão voltando, os que tomaram a decisão de voltar, porque não é fácil, né? Mas nós, como igreja, nós devemos, primeiramente, abraçar e acolher as ovelhas feridas, as ovelhas perdidas, amém? Porque a palavra vai dizer, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É motivo de alegria você se arrepender dos seus pecados e se achegar a Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha uma ótima noite, que a paz do Senhor guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Volta para casa, não perde seu tempo com as coisas deste mundo, com as coisas passageiras. Você é filho, você é filha amada do Senhor. Não aceite pratos e ofertas do inimigo, porque isso tudo é ilusão, tudo isso é momentâneo. Mas a vida que o Senhor quer te dar, ela é eterna, amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima noite. Amém.